O agnóstico diz: eu não acredito em Deus, mas não posso negar sua existência, porque não tenho provas. Como cientista, baseio-me em provas empíricas. Quando você fala para mim que um fenômeno aconteceu, e eu faço uma observação confirmando. Então, ok, aconteceu. Por outro lado, não posso negar algo que não posso medir. Ou seja, a ciência não pode prover a inexistência de Deus. Então eu acho que, cientificamente falando, a única posição saudável que posso ter para ser coerente com o método científico é o agnosticismo. Quem será que falou essa frase? Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, livros que eu li. E essa frase que eu li para vocês é deste livro aqui, Frei Beto Marcelo Gleiser, sobre a fé e a ciência. Ele é um livro repleto de diálogos, inclusive tem a participação de Valdemar Falcão, que dá seus comentários também. Então o livro ele é do início ao fim um diálogo muito interessante sobre Frei Beto e Marcelo Gleiser. Não é uma obra muito técnica, nem no sentido de fé, nem no sentido de ciência. É uma conversa, como de costume. Os livros de Marcelo Gleiser são livros bem aconchegantes para mesmo aquele que não tem formação em física gostar de ler a física. É por isso que eu trago essa reflexão desse livro. Como eu falei no início, a postura de Marcelo Gleiser é ser agnóstico, é aquele que não nega algo. E especial, na frase que eu li no início, não nega Deus, porque não tem como provar ele. A ideia filosófica de Deus é uma ideia que se atrela à fé. A ciência ela tem seu próprio método. A ciência se forma por paradigmas que podem ser derrubados. Paradigmas são verdades. De acordo com o tempo, essas verdades podem ser utilizadas ou não, como as leis de Newton, a lei da gravitação de Newton. A lei de gravitação de Newton, elas funcionam muito bem para mundos macroscópicos. É uma verdade. Agora, há uma quebra de paradigma dessa lei da gravitação de Newton quando se trata de mundos quânticos. Quando se trata de mundos quânticos, a teoria é outra. Aí existem outros métodos. E aí ocorre o que a gente chama de revolução científica. A revolução científica é quando um conhecimento científico não se aplica naquele momento. Então é gerado novas discussões, gerados novas hipóteses sobre aquele conhecimento, e daí é colocado em xeque outros materiais, como a física quântica. Então ela vai explicar muito bem o mundo quântico, né? A teoria clássica, que é a teoria de Newton, vai até um pedaço, explica e continua valendo até um certo ponto do conhecimento. Após, usa-se física quântica. E para objetos com velocidades maior do que a luz, como o fóton, que viaja à velocidade da luz, então se aplica a teoria da relatividade. Então vejam que são métodos que não podem ser confundidos com fé ou misticismo, porque nós vemos muito a questão da física quântica atrelada ao misticismo, atrelada a curas quânticas. Então nada disso é válido. A mecânica quântica se aplica a mundos microscópicos, átomos, né? Não há como prever nenhuma probabilidade de mecânica quântica ao comportamento humano. Então isso é uma tentativa de se utilizar da credibilidade da ciência para usurpar essa credibilidade e usar para vender, né, um mundo ansioso pelo capital. Então utiliza desse conhecimento científico para vender colchões ou travesseiros que prometem milagres. Como as pessoas não têm o devido conhecimento na área, acabam comprando, pagando muito.
Então, essas enxertias de quântica dentro de áreas místicas não melhora em nada a nossa situação, não nos torna melhores. São crenças holísticas. É muito melhor dizer que são crenças, são métodos próprios, não utilizar a mecânica quântica. Isso é uma tentativa de união da fé com ciência. É uma tentativa do ser humano de unir essas duas buscas pelo ser humano. Essas duas áreas, a fé e a ciência, elas são criações humanas e buscam o entendimento do mundo. É a busca do ser humano desde os primórdios da humanidade, na esperança de que nessa busca o conhecimento nos liberte e amplie a nossa ilha do conhecimento. Porque nos primórdios da humanidade os raios eram vistos como a raiva ou o mau humor dos deuses. As crenças pagãs, elas introjetaram então essa ideia de castigo de Deus, de punição de Deus. A própria árvore de Natal, ela é um símbolo pagão que foi incorporado depois nas religiões, né? Nas religiões, principalmente a religião católica, que é a questão do pinheiro. É porque Jesus nasceu numa manjedoura, um local simples, né? E essas religiões pagãs, elas eram organizadas e eram colocadas no plantio, tomates, batatas, eram colocadas na árvore para oferecer aos deuses, para que eles não ficassem bravos e nas próximas plantações pudessem ter uma boa colheita de novo. Só que hoje em dia a gente não vai colocar um tomate num pinheiro dentro de casa, vai cheirar mal. Então eles modernizaram a questão das frutas, tornando as bolinhas aquelas que se coloca nos cristalzinhos. Então esses cristalzinhos eles substituem as frutas, né? Então essa cultura do medo e da punição se introjetou nas religiões e dos entendimentos dos fenômenos da natureza. Então os fenômenos da natureza, depois que eles começaram a ser explicados pela ciência, houve muita briga, muitas mortes pela religião. Então esses anseios de unir a fé e a ciência sempre sondou a realidade humana, e houve essas guerras, essas mortes, esses pânicos da geração por causa disso. Então o ser espiritualizado, ele vai além das aparências. Então ele não precisa ter a fé, não precisa ter conhecimento científico, ter uma religião. Ele simplesmente vive na vida com ética, né? Ele é o testemunho da vida. Porque a religião e a ciência não são incompatíveis, elas podem viver junto para explicar o mundo ao nosso redor, né? Cada um tem o seu entendimento, cada um dentro da sua organização, dentro dos seus métodos. Buscam explicar os mistérios da vida. A ciência, ela busca vacinas, ela busca a melhoria da população, automóveis, né? E a fé é um outro ramo elas não podem se intrometer uma na outra, né? O ser, ele não é neutro, então a neutralidade nunca vai existir, sempre vai existir uma tendência, né? A ciência não é idealista, ela tem métodos bem definidos. Então essa é a consideração desse vídeo. Um forte abraço, tchau!